Boa tarde a todos. É um prazer participar do evento. Agradeço, na figura do dileto amigo e membro do Conselho, Marcelo Moraes. Agradeço a presença de todos aqui nesse momento e dos que estão online. Cumprimento a mesa através da figura do colega Tiago. E a minha exposição ela é uma exposição bastante difícil, porque eu estou, depois de duas grandes apresentações dos temas que foram aqui colocados, com a missão de segurá-los até pelo menos a hora do intervalo. Então, eu vou tentar aqui fazer o meu melhor. Esse tema que me foi proposto para a discussão é um tema recente, debatido pelo Supremo Tribunal Federal, e, embora seja um tema recente debatido pelo Supremo Tribunal Federal, também é um tema antigo. É um tema que vai e volta na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, porque ele tem como base elementar a possibilidade de cobrança de taxa sobre serviços versados à segurança pública. A jurisprudência antiga do Supremo Tribunal Federal sempre foi da impossibilidade de cobrança de taxas que envolvessem segurança pública. Depois a jurisprudência foi alterada, e prevaleceu até um pouco do início da Constituição de 1988, e agora o Supremo Tribunal Federal volta a debater toda essa temática em relação às taxas que, a pretexto de subsidiar prestação de serviço, na verdade, estão servindo como sucedâneo de recurso, de imposto. Então, o poder público, diante da dificuldade de caixa, tem se utilizado desse expediente, infelizmente, criando inúmeras taxas, as mais diversas possíveis, sobretudo para custear serviço voltado à área de segurança, como se fosse imposto. E o Supremo Tribunal Federal veio e debateu recentemente essa questão e estabeleceu a seguinte premissa. Taxa de combate a incêndio, do tema 16, diz respeito à inadequação da medida adotada, no caso, pelo município do Estado de São Paulo, que, curiosamente, tem um convênio com o Estado de São Paulo para prestar serviços de combate a incêndio, quando tal atividade ela é precípua do Corpo de Bombeiros, que faz parte do serviço da Polícia Militar, como sendo uma especialidade de segurança pública. Então, o Supremo Tribunal Federal assentou a tese jurídica da repercussão geral, no sentido de que a segurança pública presentes a prevenção e o combate a incêndios faz-se no campo da atividade precípua pela unidade da federação e, porque serviço essencial, tem como viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao município a criação de taxa para tal fim. O Supremo discutiu essa temática e levou em consideração alguns pontos. Primeiro, que essa atribuição de combate a incêndio não seria uma atribuição própria do município, seria uma atribuição específica do ente federado Estado, já que ele, ente federado Estado, tem por dever manter o serviço essencial, essencialmente público, de combate a incêndio feito pela Corporação dos Bombeiros. Era o primeiro ponto. Nesse aspecto, falece aos municípios a capacidade de criar taxa sobre esta modalidade, porque o município não teria sequer competência para estabelecer, propriamente dito, um serviço de combate a incêndio tributável pela taxa. Outro aspecto ainda foi considerado nessa discussão foi a utilização pelo município da base de cálculo para fins de cobrança da taxa, porque o município, na legislação, estabeleceu como sendo a metragem do imóvel. E a metragem do imóvel já é um dos componentes de um imposto conhecido de todos, que é o IPTU.
E, no caso, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não existia nenhuma correlação em aplicar-se a metragem do imóvel, que é um dos componentes da base de cálculo do IPTU, para fins de taxa, considerada a própria proibição da Constituição Federal, no artigo 145, parágrafo 2º, de que as taxas não podem ter base de cálculo próprias de imposto. Nesse sentido, o Supremo assentou essa discussão que os municípios não podem criar taxa para subsidiar esse serviço de combate de incêndio, como se estivessem fazendo, às vezes, o Corpo de Bombeiros, componente do serviço militar, que faz parte da segurança pública dos Estados. Essa temática é uma temática que está, né, em discussão no Brasil já há algum tempo. Inúmeros municípios, Brasil afora, têm taxas correspondentes ao que foi objeto de discussão no tema 16 do Supremo Tribunal Federal. Eu sei que muitos aqui têm amplo conhecimento sobre direito tributário, mas eu gostaria de apenas assentar alguns pontos, né, sobretudo aos que não estão tão familiarizados com a questão, para que nós pudéssemos avançar posteriormente numa provocação que eu gostaria de fazer a todos, né. O conceito de tributo está devidamente assentado no artigo 3º do Código Tributário Nacional, né, e, por sua vez, a Constituição Federal, nos artigos 145, 148, 149, 177, parágrafo 4º, 195, assentará as competências tributárias para que os entes possam criar, né, os 5 tipos de tributos hoje versados na doutrina, que são os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais, assim intituladas pela maioria da doutrina, com as suas divisões e subdivisões. Quando nós falamos de taxa, a taxa ela tem elementos muito específicos, né? A taxa, a exemplo, é um tributo vinculado, de receita vinculada, ou ao exercício do poder de polícia feito pelo ente, ou à prestação de serviços efetivo ou potencial. Isso é diferente dos impostos, cuja receita, em regra, não se vincula a uma despesa específica, exceto naqueles casos que a própria Constituição Federal assim o determina, que é o caso do artigo 167, parágrafo 4º, né, da famosa vinculação de receitas de impostos para a saúde, educação, a própria administração fazendária, repartição de receitas obrigatórias e, eventualmente, garantia de créditos, né. Então, as taxas, elas têm um propósito muito específico. Se exercido o poder de polícia ou prestado serviço, efetivamente ou potencialmente, é possível custear o serviço pelas taxas, desde que esse dinheiro seja exatamente vinculado àquela despesa. Acontece que as taxas, por determinação da lei, né, e o princípio da legalidade nos é muito caro no direito tributário, né, as taxas precisam, né, ser destacadas em unidades autônomas de intervenção, de unidade ou de necessidades públicas, e precisam ser suscetíveis de utilização separadamente por parte de cada um dos seus usuários. Portanto, elas, para existirem, precisam ser específicas e divisíveis. E, para serem específicas e divisíveis, elas estão atreladas à questão da individualidade, não da coletividade. O que está, ou o que se justifica a título de tributação, né, em benefício da coletividade, é a receita dos impostos. Não é a receita das taxas. A receita das taxas para custear poder de polícia, né, ou prestação de serviços efetivo ou potencial tem que ser efetivamente divisível
né, e destacada em unidade autônoma, portanto, individualizada. Não há outra possibilidade, né? Não há outra possibilidade de se criar taxas, né, sobre outro pretexto. Daí a provocação que vou fazê-los sobre a matéria. Atrelado ao tema 16, eu gostaria de trazer para vocês, né, dentro do tempo que me foi proposto e para uma reflexão, né, a razão de ser da decisão do Supremo Tribunal Federal contra a taxa de incêndio, né, do tema 16, que julgou uma ação judicial do município de São Paulo para o caso de Minas Gerais e de outros estados da federação que têm também cobrado taxa de incêndio, né? Se nós analisarmos, e a fonte aqui, pessoal, é do próprio poder público, em especial da Unidade de Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais. Se nós analisarmos o propósito ou a explicação para a existência da taxa de incêndio, vocês verão que a razão de ser é coletiva. Ela não é individualizada. Portanto, o próprio poder público, em página oficial, está confessando que criou um tributo que está fugindo às regras definidas pela Constituição Federal e pela legislação em vigor, porque a taxa de incêndio no Estado de Minas Gerais ela serve para custear todo o sistema do Corpo de Bombeiros para todas as pessoas coletivamente e não para pessoas individualmente. Vejam bem, nós temos aqui uma imagem, até um pouco antiga, que revela que, né, pela própria natureza, o fogo ele não guarda unidade. Então, digamos, né, o setor de prestação de serviços, o setor de produção, o setor de comércio, que paga a taxa de incêndio, ele está pagando por algo que, né, ser prestado, será prestado para a coletividade, não será prestado individualmente. Porque, na eventualidade de um incêndio, e considerando a natureza do fogo, que se alastra para todos os locais, indistintamente, não apenas para quem pagou a taxa, o Corpo de Bombeiros teria que prestar o serviço de natureza coletiva, não poderia prestar o serviço de natureza individual. Essa imagem é também bastante elucidativa. O que diz nessa imagem? Ela diz que este veículo do Corpo de Bombeiros foi adquirido, né, com o valor correspondente da taxa. Ora, mas este veículo ele poderia ser adquirido com o valor correspondente ao pagamento da taxa? Este veículo não teria que ser adquirido com o valor correspondente aos impostos que todos nós pagamos? Aqui é a aquisição de um patrimônio para o Estado. Portanto, nós estamos diante de uma inversão de valores, né, que é exatamente a utilização de taxa, né, repito o que disse anteriormente na apresentação, como um sucedâneo próprio de imposto, porque o Estado, diante da alegação de dificuldade, está se valendo, né, de espécies tributárias muito específicas para, na verdade, realizarem caixa e, a partir do caixa, realizarem as obrigações que têm que ser cumpridas em prol da coletividade, dentre o que é o serviço de combate de incêndio. Nos termos do artigo 144, inciso 5 da Constituição Federal, Corpo de Bombeiros Militares compõe a segurança pública. Isso é indiscutível. Então, se isso é indiscutível, nós temos um problema. Nós temos um problema de que, né, quer seja o Executivo, quer seja o Legislativo, não estão cumprindo a Constituição Federal. E isso é grave. Porque, se todos nós defendemos o Estado Democrático de Direito, quem primeiro deve observar a Constituição e as leis do país é exatamente o poder público. O Estado ele não pode se servir do contribuinte, ao contrário.
Ele tem que servir ao contribuinte. E, ao servir ao contribuinte, ele tem que observar estritamente as regras dispostas na Constituição Federal e nas leis. A legislação é clara a respeito das atividades do Corpo de Bombeiros. A atividade fim do Corpo de Bombeiros Militares é a prevenção e o combate a incêndios, busca e salvamento e a defesa civil. É a razão de ser da corporação. Faz parte da corporação. É algo que, se não ocorrer, a corporação não pode existir. Esse tipo de trabalho é um trabalho feito em prol da coletividade, ele não é um trabalho feito em prol das individualidades. O que se custeia a título de despesas públicas com coletividade é imposto ou receita de imposto. Taxa, repito sempre, está ligado à individualidade. Daí porque elas precisam ser específicas e divisíveis. As pessoas só pagam, pela demanda do Estado específica que elas se propõem a utilizar. Qualquer coisa fora deste contexto é para fins meramente arrecadatórios. E todos nós sabemos, fins meramente arrecadatórios é um objeto específico da seara dos impostos e não das taxas. A mim me parece que o Supremo Tribunal Federal, depois de idas e vindas, resolveu assentar a questão para definir que, em tema de segurança pública, a regra geral, e nesse caso específico da taxa de incêndios, não é mais possível admitir-se a cobrança de taxa de incêndio, quer seja por município, por razões muito mais consideráveis, quer seja pelos próprios estados da federação. Assim é que o Supremo Tribunal Federal julgou, há pouco tempo, a ADIM 2908 de Sergipe, da relatoria da ministra Carmen Lúcia. E, nesta assentada, o Supremo Tribunal Federal também decidiu que taxas de incêndio criadas pelos entes federados estados, daqui se inclui, evidentemente, o Distrito Federal, não podem ser custeadas por taxas, devendo ser custeadas por impostos, porque não há possibilidade da divisibilidade, da individualidade dessa prestação de serviço de natureza coletiva, porque é uma prestação de serviço essencialmente voltada à segurança pública. Esse ponto é importante, porque vai exatamente refletir na situação que nós temos em Minas Gerais, ou no Estado de Minas Gerais. O Estado de Minas Gerais conseguiu, no Supremo Tribunal Federal, através do pedido de suspensão de segurança 5.322, há pouco tempo atrás, suspensão de decisões liminares que eram contrárias às inúmeras ações propostas, quer seja no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, quer seja no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, suspensões de decisões que estavam reconhecendo a inconstitucionalidade da taxa de incêndio cobrada pelo Estado de Minas Gerais. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, à época, concedeu a liminar determinando a suspensão. Ocorre que, a bem de todos, pelo menos na minha avaliação, com o Supremo Tribunal Federal decidindo a matéria da inconstitucionalidade de taxas sobre combate a incêndios, quer seja por parte de municípios, quer seja por parte de estados, o que restou assentado na ADIM de Sergipe anteriormente referida, o ministro Dias Toffoli resolveu por bem, agora no mês de fevereiro, negar seguimento à suspensão de segurança, argumentando que o Supremo Tribunal Federal decidiu a matéria e, portanto, por ter efeito vinculante, aquela decisão referente ao Estado de Sergipe,
essa decisão, evidentemente, tem que ser aplicada a todos os estados federados. E, a partir daí, a liminar que foi concedida ao Estado de Minas Gerais foi cassada, né, e a suspensão de segurança foi negado seguimento. Nessa decisão, o ministro Dias Toffoli deixou claro que qualquer recurso do ente federado que venha a subir ao Supremo Tribunal Federal, a Corte pretende aplicar a mesma posição que foi aplicada no julgamento da ADIM do Estado de Sergipe. De maneira que, a mim me parece, não há mais, a partir de fevereiro de 2020, né, data da decisão monocrática do ministro Dias Toffoli, né, que se discutir por parte do Estado a constitucionalidade, né, da taxa de incêndios. Se nós levarmos em consideração que o Estado tem que ser um servidor, né, das pessoas físicas e jurídicas, né, um caminho correto seria chamar a todos, devolver os tributos que foram recolhidos indevidamente, extinguir da legislação a famigerada taxa de incêndios prevalecente no Estado de Minas Gerais, né? Esse é um ponto importante, porque nessa decisão, né, como tem acontecido no Supremo Tribunal Federal, quem já questionou judicialmente a taxa de incêndio no Estado de Minas, evidentemente que, em uma decisão definitiva da Corte, né, poderá pleitear a repetição do indébito. Como a Corte tem feito em muitos casos, aqueles que não têm ação, e o Estado de Minas Gerais, evidentemente, vai solicitar uma modulação dos efeitos para, né, não devolver o indébito às pessoas que não têm, quer seja pedido administrativo, quer seja ação judicial em curso, né, o Estado não vai devolver o indébito a estas pessoas específicas. O que, a mim me parece, um desrespeito grande com o próprio cidadão e com a Constituição Federal, né? Porque, quando nós somos demandados para o pagamento dos nossos tributos, nós temos que pagá-los sem qualquer tipo de suspensão ou modulação. Quando o poder público tem que fazê-lo, o judiciário, né, tem feito as modulações, e, se nós pensarmos em termos de valores, é um bom negócio criar tributo inconstitucional no Brasil, infelizmente. Muito obrigado pela atenção. Estou à disposição dos senhores.